Sejam bem-vindos a mais um Conversa de Quinta. Eu sou a Mariana. Eu sou a Aline. E eu sou a Ana. E hoje o nosso tema é infância. Para começar o episódio de hoje, gurias, eu trouxe um poema, uma poesia, da Rosiana Murray. Eu não sei, eu sou péssima com nomes. Mas a poesia diz assim: se pudesse, o menino pularia a corda com a linha do horizonte. Se deitaria sobre a curvatura da terra para sempre e sempre saudar o sol. Encheria os bolsos de terra e girassóis. Mas chove, uma chuva fina, e o menino vai até a cozinha fritar ideias. E aí eu li eu tava procurando poemas sobre infância e eu achei esse interessante porque ele vai fugir um pouco, acho que não do tema, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: se alguma vez na vida de vocês, assim, analisando quem vocês eram crianças e quem vocês são adultas hoje, teve alguma chuva que impediu alguma ideia, algum sonho de vocês? Acho que um fato que ocorreu comigo na minha infância, que até hoje eu fico me perguntando se seria diferente se não tivesse a interferência de uma terceira pessoa, é que quando eu tava até a minha quarta série, eu sempre gostei muito de jogar futebol, né? Então, vocês eram minhas colegas, vocês sabiam que eu era bem metidinha a querer jogar. E na quarta série aconteceu de eu pegar uma professora totalmente despreparada que não queria nunca que as gurias tivessem a quadra de futebol. E a nossa escola é uma escola pública, só tinha uma quadra. Então toda a educação física a quadra era dos meninos. E a gente não podia jogar com os meninos também, porque senão a gente ia se machucar. E daí eu discuti com ela, levei isso pra direção. E ocorreu o fato, assim, dela chegar pra mim e na frente da minha mãe. Minha mãe foi na escola, porque isso mexeu muito comigo e tal. E daí ela chegou na frente da minha mãe e disse assim: tu tem que brincar de boneca, tu não tem que jogar futebol. E é bizarro, porque parece uma coisa muito. Não, ninguém fala isso. As pessoas podem pensar, mas não falar. E ela falou, sabe? Uma educadora falou isso pra mim. Sim. E não que foi só isso que me fez parar de jogar, mas com certeza a influência dela negativamente me fez parar, sabe? E eu fico pensando se seria diferente ou não hoje em dia, assim. Claro, não seria uma jogadora. Te ouvi falando assim, parece aqueles depoimentos que a gente vê no Facebook, que a gente fica tipo, ai, sério, não, isso não pode ter acontecido. Tá exagerando só pra querer causar, né? E não, A gente realmente pensa, não foi bem assim, né? Isso, É. não. Acho que ela tá vendo a coisa de um jeito vitimista, não foi, não, realmente, a gente foi assim, eu tava lá. Eu tava lá, eu vi acontecer. Eu tava lá e eu vi acontecer. É. É louco. Parece um negócio muito distante, mas não, né? Super. E talvez ainda hoje aconteça, né? Porque não sei se ela já se aposentou, mas enfim. Né? Não querendo julgar a professorinha. Eu julgo. Mas a escola, ela tem muita influência no que tu deseja ser e até nessa frustração de sonhos, assim. Nossa, Eu muita, Nossa. né? Às vezes um professor já faz toda a diferença. Tipo, pra tirar Porque afastar essa. Não é negatividade, mas esse monte de pressão pra seguir por um lado, às vezes vem um professor que, tipo, olha, não, dá pra vir por aqui. E isso faz toda a diferença a longo prazo, né? agora a gente vê, né? Eu não sei se vocês sentiram isso, assim, mas a diferença pra mim de ensino fundamental para ensino médio foi grotesca, sabe? Do tipo, eu percebi que a minha escola de ensino fundamental, que a nossa escola de ensino fundamental, era uma escola de vila em que os professores realmente não induziam os alunos a ser mais quando eu fui para a linha do ensino médio, sabe? Em que no Sim. meu primeiro, acho que assim, nos primeiros dias de aula, os meus professores do ensino médio estavam me perguntando: que faculdade tu quer fazer? Daí eu já discordo. Eu discordo até porque eu estudei no ensino médio quando a gente se separou, né? Então, eu já tenho uma visão contrária, assim. Eu acho que o ensino fundamental foi uma base super familiar, assim, em termos de educação. Também porque eu cresci né? Da primeira à oitava série na mesma escola. Era uma escola de bairro, era o bairro onde eu morava. Então, toda a minha infância foi marcada pelaquela escola, pelo bairro. Tava tudo conectado numa coisa só. Então, o ensino fundamental, para mim, foi uma instituição muito familiar. Assim. E quando eu
fui pro ensino médio, parece que eu fui pro mundo. E esse, até voltando um pouco pro poema depois, para não perder o raciocínio, mas esse ir pro mundo, assim, foi... Acho que talvez tenha sido a chuva um pouco, ou não sei. Mas foi o contrário, assim, Aline. Para mim, eu achei que o ensino médio foi uma instituição muito empresarial, assim, sabe? De te cobrar uma postura, uma disciplina, sem necessariamente se preocupar muito com o que tu queria ser no futuro. Estou generalizando a instituição, não os professores. Tive ótimos professores nessa escola, inclusive no caso, pelo que a gente estava falando, que às vezes um só professor faz toda a diferença. Eu tive mais de um. Mas, inclusive, que me inspiraram a querer ser professora também. Mas a instituição em si do ensino médio foi bem ruim, assim, para mim. Foi uma visão de mundo mesmo. Pra mim, em questão familiar, com certeza, não teve no ensino médio tanto, mas a questão é que eu via eles acreditando mais em mim do que no ensino fundamental, sabe? Acreditando que eu ia chegar numa universidade, me botando, tipo assim, conseguindo botar isso como foco, coisa que eu nunca tive no ensino médio. Ou no ensino médio, não, no ensino fundamental, pra mim, eles nunca botaram a universidade como foco, coisa que é muito importante nas crianças da periferia, né? É tu ensinar desde pequena que elas podem estar lá. Mas tu sabe que, analisando, assim, porque eu e a Aline fomos pra mesma escola e eu entendo o que a Aline tá dizendo, assim. No ensino fundamental, eles nos viam como crianças pobres e só. E mesmo no ensino médio, a escola sendo pública também, eles tinham uma outra visão. Acho que, de repente, o bairro que a gente foi estudar também colaborou com isso. Mas, assim, é muito triste porque eu voltei à escola que eu fiz o ensino fundamental para fazer o estágio, e a Ana também, ela sabe do que eu tô falando. E a gente agora, com um olhar adulto, com um olhar de quem estuda a escola hoje, tu vê aqueles professores folgando nas crianças, assim, é muito triste, assim, porque tu foi aquela criança e tu vê eles fazendo isso e tu imaginar o que falavam de ti é bem ruim. Realmente, ver a escola com esse outro olhar e nessa escola muda, né? Eu não cheguei aí na minha escola de ensino médio. Tu até foi, né, Mari? Fui na tua. Tu chegou a visitar a minha escola de ensino médio. Não sei se a tua visão da escola do ensino médio em relação à nossa escola do fundamental foi muito pior. Eu acho que seria pra mim, né? Mas no ensino médio eu tenho só a visão de aluna, embora mesmo a minha visão de aluna eu já achava aquilo tudo um absurdo. Hoje em dia eu não sei, talvez, né? Que realmente muda o nosso olhar, né? Quando a gente tá do outro lado. Mas eu acho que a tua questão mais com a escola foi a gestão, né? Sim, mas aqui acaba sendo a instituição, né? Porque, não sei, isso foi um olhar que mudou, assim, pra mim, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre educação, parar de demonizar os professores. Porque, voltando na questão do poema, né? A chuva acontece o tempo inteiro, né? Tu chega lá com 1001 ideias e querendo fazer tudo aquilo que o menino do poema faz, e acho que toda profissão tu te depara com isso, né? Mas... E tu chega lá na hora e tu vê que a coisa não é bem assim, que tem várias chuvas de várias direções te impedindo de fazer. Então, quem faz realmente assim, acho que é meio equivalente a uma mãe solo, porque a gente vangloria, porque realmente tem que vangloriar, faz um negócio muito diferenciado e muito além do que pode ser feito, mas não deve ser vangloriado porque devia ser comum, né? Mas enfim, já me estiquei demais até no assunto. Voltando pro poema, assim, de repente, quando tu falou, eu pensei em várias coisas, daí a Aline veio com outro raciocínio, mudou já. Mas, pensando nessa questão das condições externas, assim, do poema, desse mundo lúdico versus plano real, acho que a gente chegou a tocar um pouco nisso quando a gente falou sobre autoestima. Acabou pincelando um pouco nessa parte. Acho que essa ideia do plano ideal, assim, né, de que a gente vai sair da escola e vai estudar, vai fazer uma faculdade e trabalhar e tudo mais, eu acho que inevitavelmente isso acaba se afastando do lúdico, né, porque teve uma época que eu era muito fissurada por teatro e desde pequena eu sempre fui muito ligada, assim, nessa coisa do visual e de falar e de me comunicar, ainda que eu esteja lidando com comunicação agora,
Mas eu acho que essa chuva externa, assim, são meio que os planos que a vida vai te dando, né? E aí tu acaba tendo que, não é deixar de sonhar bem, mas fritar ideias em casa e tentar adaptar tudo isso ao plano real, né? Não, eu concordo. Eu acho que não é um pesar essas mudanças de planos. Eu acho que tudo Não, vai não. se encaminhando. Sim. Não, é que eu acho que essa chuva que vem no poema e estraga os planos do menino, talvez não seja. Não é um pesar, é uma questão de mudar, reavaliar o que tu tá fazendo e seguir, né? Então é isso, sim. Será que aquela ideia inicial dele seria melhor para a vida dele? Talvez não. Então eu acho que na infância a gente tem todas essas ideias. Quando a gente vai crescendo e aprendendo uns com os outros, a gente vai conseguindo colocar essas ideias em ordem, indo para caminhos diferentes. Vai, tipo, moldando, né? Vem um negócio, tipo, de molde mesmo. Ou vai aparando as arestas, assim, pra dar um... E é necessário, né? Em alguma medida é necessário, eu acredito hoje, pelo menos. Eu tenho uma pergunta pra vocês que segue no tema infância, mas vai bem distante dessa que a gente tá, essa linha que a gente tava indo. O quanto vocês acham que é benéfico e o quanto é prejudicial a tecnologia do jeito que ela é posta hoje pras crianças? Eu acho que... Eu acho mesmo, né? Eu acho que a tecnologia e os meios de comunicação, acho que tudo na vida tem o prós e contras, né? Sem dúvida, é um negócio que tá fazendo a gente evoluir muito enquanto sociedade. Só que tem muitos problemas, né? Então, acaba tendo toda aquela perda de... Porque eu não sei, eu acho que a gente tá caindo naquela aquela que os mais velhos fazem também, de achar que o nosso tempo era sempre melhor do que o tempo do outro, né? Que, no nosso tempo a gente se divertia mais e tal, a gente brincava mais. Mas a gente, por exemplo, a gente pegou ali, né, o início da era digital, MSN e tal. A nossa infância, ali, o início de pré-adolescência já foi meio digital, né? É que, falando o meu ponto de vista, assim, eu fiz a pergunta pelo meu, né? Acho que o meu ponto de vista é que ela é tanto. Acho que a mesma quantidade que ela é benéfica, ela é prejudicial, sabe? Porque, com certeza, ela é muito. Eu até brinquei com a Mari esses dias que. Pô, a gente, quando era pequena, a gente realmente chegou a pegar a parte de procurar em livros as coisas, sabe? Tipo, imprimir era caro, não era sempre quem tinha acesso à internet, na escola não tinha acesso à internet. Então era a base do livro. Fazer trabalho, a gente recortava os livros para pegar figuras. Então, e eu acho que isso te ensina um pouco mais do que tu jogar no Google, sabe? Em compensação, tu jogar no Google, tu consegue te aprofundar mais quando tu quer. Então, eu acho que tem benefício e prejuízo nisso, assim. E, claro, na questão de esportes, eu acho que isso tem prejuízo. Eu não vejo como a tecnologia tá avançando nisso, porque eu acho que, pelo contrário, as crianças estão ficando cada vez mais sedentárias por não fazer esportes, né? Essa questão da tecnologia, ela é muito complexa, assim, porque a gente tem que avaliar também quem é que tem essa tecnologia disponível 100% do tempo. Não são todas as crianças que têm. Mesmo todo mundo tendo, todo mundo eu digo é bem, bem difícil, mas a maioria das pessoas tendo celular, não são todas as crianças que têm acesso à internet. Então, vai depender muito de quem tá falando, de quem tá usando essa internet, como tá usando, eu acho. Eu acho que tudo vai depender de como ela é usada, para contribuir ou não com essa infância, entende? Eu fiquei presa nas reflexões iniciais da nossa conversa. E aí eu tava pensando agora, né? Nessa discrepância que tem entre o mundo adulto e o mundo da infância. Isso a gente vê na escola mesmo, né? Da primeira à quarta série. A educação é muito mais lúdica, tem mais hora de pátio, mais hora de recreio, as atividades de artes, os jogos. Todo momento tem sempre uma atividade lúdica, né? Pra entreter a criança. E a partir da nossa, eu falo quinta série, não, a partir do sexto ano agora, né? A partir do sexto ano, Sexto? Não, do quinto ano, certo, do quinto ano. A partir do quinto ano já começa aquela coisa mais fragmentada, de matéria, sentadinho, quadro. Isso, né, pegando a minha visão, que é de escola pública e não
Claro que devem existir outras escolas com métodos de educação muito mais avançados e tal, mas a que eu conheço, a que eu acessei, a que eu acesso é essa. Que é aquela coisa do quadro, caderno, sentadinho, enfileiradinho, copiando, 15 minutos de recreio, 2 períodos de educação física e tal. A coisa se torna muito mais engessada, né? E daí eu fiquei pensando em como que era o mundo, assim, como que era o mundo não, mas como que a gente vê o mundo quando a gente é pequeno e como que esse olhar acaba mudando quando a gente cresce. E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, o que o adulto de vocês hoje deixou de fazer, que poderia voltar a ser feito, que era uma coisa que, sei lá, era divertido de fazer quando a gente era pequeno, e o que o adulto passou a fazer que não fazia quando criança e, tipo, se viu nesse mundo adulto e pensou, não, mas peraí, isso aqui é legal. Como que se deu essa mudança de olhar, assim, pra vocês? Em relação à criança pra agora, eu acho que o tempo que eu passava mais com a minha mãe, assim, brincando de boneca e tal. Porque a partir do momento que tu vai crescendo, tu vai perdendo o interesse de estar com a tua família. Não sei se vocês sentiram isso. Mas quando Sim. tu é adolescente, tu não quer estar com eles. Tu quer estar só com os teus amigos e deu. E agora que a gente virou adulta, porque eu não sei se vocês se consideram adultas já. Pois é, Mas- então. Mas agora a gente valoriza cada segundo que a gente tem com os pais, né? Essa questão da quarentena, de não poder estar com a família, isso pesa muito pra gente, assim. Então eu acho que a mudança da infância pra adolescência e pra vida adulta é essa. Tu tá com a tua família, tu depende deles pra tudo, e daqui a pouco tu vai pra escola sozinha, de ônibus, tu tem teus amigos, tu não quer mais estar tanto com eles, porque tem outros interesses, e quando tu chega na vida adulta, tu volta a querer estar com a tua família, assim. Tu vê que eles são pessoas que tu precisa estar, porque fazem parte de quem tu é, né? É que eu acho que isso faz realmente parte do nosso crescimento, sabe? Acho que quando a gente é criança, a gente gosta muito da nossa família, porque são as pessoas que a gente melhor conhece e que melhor nos conhece. É que a gente se sente mais à vontade, né? Quando a gente vira adolescente, a gente quer muito conquistar a nossa independência. Então, e bem ou mal, a nossa independência precisa ser um pouco se afastar dos pais pra te saber que tu vai dar conta, sabe? Quando tu vira adulto, tipo, eu me considero adulta em algumas coisas, em outras não. E quando tu vira adulto, tu já sabe que tu já tem aquela independência. Que daí, de verdade, ficar com teus pais virou uma questão de escolha, não de dependência ou de necessidade, sabe? Sim. Então, eu acho que por isso que a gente volta a dar tanto valor pra isso, porque hoje é uma escolha, hoje não é uma obrigação, que nem já foi na infância, ou uma necessidade de fato, porque tu não tem muito como, né? Então, eu acho que isso faz parte da evolução, assim. Significa que tu já conquistou aquela independência que tu pode voltar já tranquila, né? Exatamente. Agora tu tá tranquila, sabe? É tu que quer. Mas indo pra um lado mais banal, assim, se eu fosse falar algo que eu deixei de fazer, que eu fazia quando eu era criança, eu deixei de fazer, acho que com certeza vai ser a convivência com meus amigos, que, tipo, bem ou mal a escola te obriga, mas não só a escola, porque final de semana também a gente vai pra praça, a gente faz tal coisa, acho que isso é uma coisa que eu sinto muita saudade e não sei por que o adulto parou de fazer, talvez por causa da rotina cansativa. Tempo, E né? algo. E dançar também. Eu gostava muito de dançar, aprender coreografia da Ruge, coisas assim. Boa, Aline, boa. Eu tenho vergonha de dançar hoje em dia, guria. Eu também tenho que tomar uns golinhos pra dançar. Porque quando tu é criança é tão fácil, né? Tu coloca o CD, porque na época era CD, e tu dança, faz coreografia, aprende com as pessoas da rua, do teu prédio, do teu bairro. E é isso mesmo. Hoje em dia, os meus amigos do meu prédio já nem moram mais em Porto Alegre. Os meus 2 melhores amigos já estão morando em Santa Catarina. Então é uma coisa que realmente esse afastamento ele acontece quase que naturalmente e não é uma perda, mas é isso que a Aline falou mesmo. É o tempo, né? Já é adulto, é muito Acho que difícil. faz parte, não tem muito. É a chuva. Exatamente. E algo que eu faço como adulta, que eu acho que a criança, sempre que a minha criança interior, na época que eu era criança, sempre quis fazer,
Minha criança, quando criança, Então. que eu criança sempre quis. Acho que é de fato essa coisa de ter a minha liberdade, sabe? De, Sim. Nossa, eu tipo, tava pensando nisso. hoje eu vou viajar e não preciso pedir pra ninguém. O Não único preciso, empecilho é o claro, dinheiro, né? pois é. Mas, tipo, eu não preciso mais pedir. Eu aviso por uma questão de respeito, mas eu não preciso pedir. Então, acho Sim, que isso é uma conquista, assim, que a minha criança sempre quis ter. É, não, tem coisas assim que a gente vê a criança invejando que tu fica tipo, bah, cara, nem inveja isso nem é tão legal assim. Mas uma dessas coisas que eu vejo criança invejando que eu fico tipo, bah, pior que eu não posso nem dizer que isso não é legal, que é realmente ter essa autonomia, assim, né? De poder Sim. sair, poder... Mas é muito louco, eu tava pensando também, quando a gente é criança, a gente tem várias travas, mas ao mesmo tempo parece que a gente é mais livre, e quando a gente realmente adquire essa liberdade, a gente se torna muito mais travado, né? Tipo, por exemplo, pra dançar e se divertir, muitas vezes a gente precisa beber pra conversar e se soltar. E a criança não, né? A criança, ela só existe, só é. Então tem esse contraponto, parece que em termos de balança, tu ganha num ponto e perde no outro, e acaba sempre gerando um equilíbrio, tipo, que tem coisa positiva e tem coisa negativa, mas é sempre um equilíbrio, assim, sempre tem a parte negativa e a parte positiva. E a parte positiva, sem dúvida, é essa questão da liberdade. E essa questão também da valorização da família, também acho. Parece que quando tu entra no mundo adulto, tu começa a ver as dificuldades que isso tem. Eu vejo muito isso nos meus pais, assim. Vendo as dificuldades, tipo, poxa, se sustentar uma casa e ver que eles conseguiram fazer isso, que tinham um filho ainda, parece que tu entende os perrengues que eles passaram e tu passa a valorizar aquilo e te aproxima deles com mais sinceridade, não é mais um vínculo obrigatório, assim, né? Eu me vejo muito mais sim. amiga dos meus pais hoje. Mas aí também a gente tá comparando com a adolescência, né? Não sei. É que a adolescência realmente é um período bem conturbado, né? Eu ia Mas, falar exatamente essa frase. pois é. Mas realmente parece que é sempre uma balança que a coisa vai se equilibrando. Mas por que será que para criança é tão fácil fazer uma amizade? Claro que não para todas, mas fazer uma amizade, inventar uma coreografia, brincar de fazer de conta. E quando a gente vira adulta, fica tão difícil. Eu me questiono e questiono vocês. Vocês acham que é alguma coisa de autoestima? É uma coisa da criança mesmo? É o lúdico? Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas o que vocês acham que pode ser isso? Não, é que eu acho que, né, psicólogos podem explicar mais com mais propriedade. Eu tô entrando em campo de achismo. Mas eu acho que deve ter a ver com relação com formação de personalidade, né? A criança não tem a personalidade bem formada. Então tudo pra ela é novidade, tudo é tentativa e erro. Quando tu vai crescendo, tu já vai sabendo ali o que é certo e errado, o que te dá vergonha, o que não te dá. E aí tu já tá cheio de trava, né? E essas aí são as travas que a gente poderia dizer que são as chuvas, né? As condições externas que tem na sociedade, mas por outro, te trava pra caramba, né? Eu falando, assim, pelo que eu vejo de mim quando eu era criança e de mim agora. Eu acho que muita coisa é as decepções também que a gente vai passando em relação à amizade, sabe? Tipo, tu querer muito conhecer uma pessoa e aquela. Acho que tu querer ser amiga de uma pessoa e ela não querer ser tua amiga, isso faz tu recuar muito, sabe? Isso faz tu começar a ter muito pesar. Isso eu não vejo com criança. Acho que criança sempre quer ser amigo de todo mundo. E É, então acho que muito das nossas experiências vão nos deixando mais tímidos, assim, sabe? E outra é o julgamento, né? Que agora, quando criança, a gente não leva tanto a sério, porque cada dia é uma nova vida, quase, é uma nova experiência. E quando adulto, não. Quando adulto, tudo causa muito remorso, muita culpa na gente mesmo. Então, acho que a gente evita muitas coisas por questão da opinião dos outros. E até a da nossa mesmo, né? Do quanto a gente vai se julgar. porque a nossa relação agora adultas também tem essa questão da internet, de interação de rede social, e aí tu conhece a pessoa, tu segue ela, de repente ela não te segue de volta, tu já fica chateada. Porque é uma pessoa que tu trocou ideia no rolê e tal, e aí do nada essas coisas acontecem. Então acho que isso também nos trava um pouco, né? São as experiências da vida, né? Que vão nos deixando mais receosos com as outras pessoas, né? Isso de maneira nenhuma é bom, mas acontece. Agora, isso que a gente tava falando me lembrou de um episódio, uma reflexão que eu levei pra vida e que eu acho muito massa de compartilhar. Minha filhada, ela tinha uns 3 anos de idade
E aí a gente tava brincando e ela me deu um abraço super sincero e falou: Carol, eu gosto muito de ti. Eu falei: sério? Tu gosta muito de mim? E ela: sério. Aí eu disse: mas ó, eu nem gosto muito de ti. Sinceramente, eu nem sou muito tua amiga. E ela ficou me olhando assim, fez uma carinha meio de choro, parece que ela não acreditou no que eu falei. Eu gosto de ti mesmo assim. E aquilo me quebrou, sabe? Me quebrou. E aí eu fiquei pensando nisso, né? De como a gente tá sempre nessa espera de reciprocidade nas relações. E, tipo, eu gosto de ti, tem que gostar de mim. Não, e o quanto as coisas se tornam grandes, né? Tipo, eu tenho um exemplo parecido, mas diferente também. De uma vez que eu dava aula pra criança de dança, né? E daí uma guriazinha chegou em mim, assim, ela devia ter uns 3 anos também. Ela disse assim: Aline, eu te amo. E aquilo pra mim foi tão forte, tão pesado. Porque pra mim falar eu te amo é tão raro. E eu fui vendo como a gente vai cada vez perdendo mais isso. Cada vez isso vai se tornando mais... Não, tem que ter certeza. Sabe? Tipo, um manual, né? Não, só pode dizer eu te amo depois de tanto tempo. E o quanto isso é ruim, né? Que a gente vai criando barreiras pra quase nunca falar, assim. E mais uma coisa também que eu acho muito engraçada de criança e que a gente perde totalmente por questões dos outros também, é o fato que a gente quer denominar todo mundo, né? Essa é minha primeira melhor amiga, essa é minha segunda melhor amiga. Tipo, a gente elenca as pessoas e eu acho isso de criança sensacional. Parece... Mas aí, de novo, né? Tem aquela coisa, a gente perde em alguns aspectos e ganha em outro, porque essa espontaneidade é maravilhosa, mas tem que ter, não. Tem que ter uma proteção, né? Não dá pra sair por aí sendo vulnerável. É complicado, mas acho que não dá, realmente não dá, assim, pra sair por aí sendo vulnerável pra todo mundo e se expressando, porque tem gente que não sabe receber aquilo, né? E aí pode te deixar ainda mais vulnerável. Sim. Lidar com o ser humano é bem complicado, e ainda mais também tem o fato de quando as pessoas começam a crescer, a ruindade vai se manifestando, né? Então. Daí eu já discordo que eu acho que a criança ali, ela tem uma ruindadezinha bem naturalzinha ali nela, mas enfim. Mas é natural, não é uma ruindade que é programada, entendeu? Que é pra te ferrar. Ainda não tem a intenção, talvez. Intenção não, pode ser. Mas enfim, daí eu acho que a gente ia se esticar muito, né? Entrando nesses pormenores. Gurias, eu queria agradecer as reflexões de vocês. Acho que vocês responderam a minha pergunta, que foi bem complicada, sobre a chuva. Amei, vou ficar pensando nela. Depois eu mando o poema pra vocês no WhatsApp. E dizer que eu acho que é isso, assim, a infância, ela é uma passagem e ela nos traz muita bagagem. Então, eu agradeço por ter passado isso, uma boa parte da minha infância com vocês, e eu acho que foi bom a gente ter mantido até hoje essa amizade, assim. Independente de erros e acertos, a gente se mantém firme. Então eu acho que o que eu recomendo, como eu perguntei pra Débora no episódio passado, o que tu recomenda pra vida, né? Da mãe, eu recomendo pra vida das pessoas que elas tenham amigos e que mantenham essas amizades, assim. Então, muito obrigada. Concordo completamente. Querem se despedir? Eu quero, na verdade, agradecer que quando a gente falou nesse tema, eu fiquei chochada e eu amei essa conversa. Acho que talvez tenha sido uma das minhas preferidas. Obrigada, guris. Queria agradecer também. Vamos fazer um momento fofinho. Agradecer por vocês. Acho que, e se eu pudesse dizer uma coisa, é que realmente amigos de infância é diferente. Acho que tu constrói a tua personalidade junto, embora elas sejam diferentes, tu sempre conhece, sabe? Então, obrigada. Vocês fizeram parte da minha chuva. Tri. E do meu sol, a louca. Também. Então é isso, pessoal. Até